água ligada com qualquer coisa. Então, nós temos que a agricultura, a pecuária, a alimentação, a produção civil, a indústria automobilística e outros setores estratégicos que têm indústria química. Então, em todos os setores, a indústria química é o foco maior para o progresso desses anos de desenvolvimento. Observe que a química ela tem todas, desde a agricultura, com os dispositivos, os defensivos agrícolas, os fertilizantes, os tratamentos, as diluídas para a agricultura acelerar sua produtividade, a agroindústria, que é a agricultura do campo industrial, ou a indústria é o mesmo serviço agrícola, o agricultado, aqui que está presente na pecuária, no tratamento de quatro casos ou suíno, etc., está a química, na alimentação principal, na construção civil, a indústria automobilística e outros setores estratégicos têm a indústria química como do aspecto sobre o ponto de vista socioeconômico, a relevância da indústria química fica patente quando ela observa que vai desenvolver é uma indústria bem estruturada, financeiramente e organizacionalmente. Nos países desenvolvidos, a indústria química no setor de petróleo, apoia toda a parafernália de prospecção, de perfuração e exploração, você tem óleo cru. O que é óleo cru? O que é óleo cru de petróleo? Óleo cru é aquele óleo que foi refinado, é o óleo que é ativo em toda a sua propriedade de natureza, e inclusive também os seus componentes. Então, o óleo cru, o óleo tratado. Esse óleo, ele vai para a refinação e tratamento de gás natural. Ó, eu quero dizer a vocês que no recurso do petróleo obedece aos mesmos critérios para o gás natural. No poço de petróleo, você pode ter petróleo e gás, petróleo e água, petróleo, água e gás, poço ao petróleo. E muitas vezes você tem um poço de petróleo pouco produtivo. Como se chama esse poço de petróleo pouco produtivo? Vocês dois sabem, é o poço de petróleo marginal. Por que chama marginal? Porque ele só dá 15 ele produz pouco, ele produz 20 barris litros por dia. É um poço marginal, é um poço que não tem uma produtividade satisfatória. Aqui na Bahia é muito. Esses pontos marginais, empresas terceirizadas podem se interessar por eles? Se interessa, se gasta muito dinheiro e tem um risco muito grande. E eles gastam muito risco de que o investimento que é feito, eles não têm retorno, eles não têm volta, porque o custo produz muito pouco. Mas ainda assim, os investidores, eles aplicam muito dinheiro na esperança de ter competitividade. Às vezes tem, às vezes não. E eles podem chamar chamado risco futuro. O que é risco futuro? É a probabilidade que eles têm, lá na descrição da descrição do risco do petróleo, é a probabilidade que ele investidor de o investimento que ele faz naquele poço não tem retorno. Isso chama-se risco futuro, porque ele tem um poço. Aí dá para ele aplica muito dinheiro. E aqui você tem gás natural que também passa pelo mesmo procedimento de eliminação. Você sabe que o gás natural que ele não, ele não é imediatamente, ele tem que passar primeiro pelo refino. Qual é o propósito do refino do gás natural? É se obter mais derivado do gás, o derivado do gás natural, ele tem o propeno, metano e assim por diante. Ele propeno, metano, monóxido, butano e etc. Do LP, mas o LP você encontra no petróleo, não o gás natural. Porque gás natural e LP
Quais são as diferenças de gás natural e GLP? A velocidade, comandado diferente. O GLP é menos denso do que o gás natural. O teor calórico do GLP é maior do que o gás natural. O gás natural oferece menor percentual de caloria quando está em combustão. Daí, o gás natural é mais barato do que o GLP. O GLP é mais calórico. O percentual de caloria do GLP é muito mais acentuado do que o percentual de caloria do gás natural. Então, o GLP então não é encontrado também junto com o petróleo, né? Ele já vem junto. O GLP e o gás natural. O GLP, ele é estranhado do petróleo. É o chamado gasóleo, ou seja, gás com óleo. O GLP, ele vem dentro do petróleo, porque o petróleo ele vem com gás. E o gás natural nesse caso? O gás natural é separado. Não tem nada a ver com o petróleo. Não tem nada a ver, mas pode vir junto. Pode vir junto? Pode. Você pode uma jacina de petróleo e encontrar os dois. E pode que tenha a jacina de gás natural separada. Você tem a jacina de gás, os poços de gás natural separado, e tem os poços de petróleo que tem gás natural, que tem água, e tem GLP, o GLP tem estranhar. E aí você compara. É tanto que tem petróleo, que não tem gás natural, que não tem GLP, aí você vai. Injeta gás natural. Para quê? Para aumentar a pressão interna do corpo de petróleo e o petróleo lá fora. O senhor fala naquele do cavalo, né? De pau, para poder Sim. naquele negócio do cavalo de pau também, coloca o gás também. Sim, essa aí é uma operação também complexa, onde você entra no fundo do poço o gás, para que o gás aflorar. Né? Porque qual é a operação que você injetar gás no corpo? Aumentar a pressão. A água não tem capacidade de aumentar a pressão. Porque a água é, inclusive, uma substância compressível. A água perfeita para você tratar o gás quando você quer 50 quilos ou quer 50 quilos. Aí você pode tratar o gás com água gelada ou com água quente. Para você, como é que vai fazer? Vou vaporizar. Porque o gás, quando você liquefaz o gás, você pode utilizar o seu ingrediente. Quando você quer desfazer a liquefação do gás, você vai ter, qual é o processo? Vaporizar o gás. E você vaporiza o gás através de água quente ou água gelada. Para você usa vaporizadores a quente ou a criogenia. O que é criogenia? Criogenia é a ação de você utilizar substâncias lábias ou a capacidade de você submeter o gás natural a uma temperatura mais íntima. Vários graus centígrados negativos. É grau centígrados, doutor. É grau centígrados. Significa grau centígrados. Tudo é. De cartão. Ninguém sabe quando ficar mais que isso. Nada de quê? Não é uma cara. Eu quero lhe perguntando, a questão que entra que vai do ponto de congelação ao ponto de ebulição, usando como valor menor o número 1, que vai de 1 a 100. Por isso chama-se são 100 passos de um ponto de congelação de um líquido ao ponto de ebulição desse mesmo líquido, determinando a sua temperatura, que vai de 1 a 100. Daí uma científica. 100 passos sobre o estado de congelação ao estado de ebulição do líquido. Botei aqui, como você falou, 100 vezes, 100 partes de uma substância líquida, né? De uma substância
de um líquido em estado de congelação ao estado de ebulição. Ou melhor, de um estado de congelação que vai do congelamento ao estado de fervura. Congelamento à ebulição. Começa No estado de congelação, ao estado, ou congelamento, ao estado de ebulição. A água tem 100 graus. O ponto de ebulição da água é 100 graus, mas ela pode perder a 800 graus, 900 graus. Aí você diz, não! Nenhuma água pode chegar a 800 graus de temperatura, porque a 800 graus não tem mais nada. Tem vapor, se a água, o ponto de ebulição da água é 100 graus, como é que você vai obter 800 graus na água? Claro que você alterar, porque aumenta a pressão da água para que ela não entre em grau. E o vapor dessa água, que é produzido sem a ebulição, ele vai direto para o gerador e o gerador manda para onde? Para a turbina, e a turbina transforma e vai transformar isso em energia elétrica. É assim que se obtém energia nuclear. É assim que se obtém energia elétrica da energia nuclear. A água é fervida através do calor do reator. A água é fervida, mas não se evapora. Ela não se evapora. Ela vaporiza, mas não se evapora. Imagine, viu? A água vaporiza, mas não evapora. Qual a diferença entre uma coisa e outra? porque ela fica presa, é porque ela fica vedada por todos os lados. Não, é porque ela é pressionada, ela é pressurizada. No que a água é pressurizada, as duas moléculas não se afastam. Elas não se volatilizam. Ela fica no estado vapor sem se evaporar. Porque a diferença entre vaporizar e evaporar é que vaporizar é a forma de transformação em vapor. E evaporar é a volatilização, é a fuga desse vapor. Então essa pressão também tem um vácuo, né? Ela tem um vácuo, ela forma o que é vácuo, o colega vai estar bem. O que é vácuo? É quase isso que você está querendo dizer. É imaterial, é imaterial. Por isso que a luz se propaga no vácuo. Quando a luz se propaga, a luz é a única grandeza física que se propaga no vácuo. É a única grandeza física que se propaga onde não tem matéria. A luz. Vamos ver. O vácuo é o ponto imaterial do universo. De um universo. É onde não há matéria. Onde não há matéria, não há propagação de absolutamente nada. Mas a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Eu entendi, o senhor falando aí, eu falei no vácuo, mas eu falei no vácuo. É criado aleatoriamente na física e chama-se isso de vácuo. Vácuo é o lugar onde se consegue não haver matéria. Só que a água, nesse momento que ela recebe a pressurização, ela se transforma num algo imaterial para a pressurização. Essa pressurização vai acima de 150 bar. Bar, o que é bar? Bar é a unidade de pressão. Bar é a unidade de pressão. Já ouviu falar em barômetro? Que mede a pressão do vento? Eu tentei procurar na internet, porque eu vi um estudo, aí estava lá bar, só que eu procurei, não achei. Procurou o quê? Bar, aí eu procurei saber o que é bar. Quando eu clicava, passava bar de... Não, mas tem bar por unidade de medida de pressão. Bar. Procure barômetro. Barômetro, né? Você vai encontrar bar e barômetro. Viu? Procure pressão. Pressão, barômetro. Aí você vai ver o que é barômetro. Barômetro é o instrumento que mede a pressão. Se você vai encontrar esse instrumento, você vai encontrar
onde ele é derivado? Ele é derivado de massa, que é a pressão, é a unidade de pressão. Né? Muito bem? Dito isso, a água ela é pressionada ou pressurizada de uma forma tal, por 150 bar, que é a unidade de pressão, e esse 150 bar não permite que a água, as moléculas da água, e essa molécula de água não fervendo, ela vaporiza, mas não é evaporada. É vaporiza, cria o vapor, mas não evapora. Aí esse vapor, o que acontece? Ele vai para o gerador elétrico. O gerador que gera energia. E lá nesse gerador, ele transforma essa energia termomecânica em energia elétrica. Tem as características que são caldeira, que é acender, produzir calor. A diferença é que a caldeira recebe combustíveis mais, carvão, óleo, gás, né? A caldeira. E o reator nuclear recebe urânio. Por que recebe urânio? Porque o urânio é o único combustível nuclear, é o único elemento químico nuclear que, ao ser submetido a uma reação em cadeia, ele permanece estático para outras possibilidades de aplicação. E o que é reação em cadeia? Essa reação em cadeia são forças que participam, né, da formação de calor durante produzido de forma fácil. Isso é outra coisa. O efeito dominó foi uma linguagem criada por Frederick Júnior e Hernandes Matias, os grandes da segurança, quando ele diz assim sobre a ciência dentro de uma empresa. Esse episódio deve ter visto Matias, deve ter lido Matias de Frederick Júnior e John Frederick. Ele criou o efeito dominó. O que é o efeito dominó? Quando uma empresa ela não investe na política de segurança e se tem a probabilidade de acidente do sistema, esse acidente poderá provocar outros danos do acidente e outras tantas consequências pelo efeito dominó. Quando caiu, isso é uma linguagem que o Frederick Júnior e Hernandes Henrique Matias e John Preston. John Preston é canadense e John e Frederick Júnior e Hernandes Henrique Matias são americanos. Que faz tem a fábrica que pega a matéria-prima para transformá-la. Entendeu? Porque é uma complexidade. Por exemplo, a Braskem faz parte da complexidade do modo de poder. Ela faz parte das fábricas que recebem matéria-prima, combustível, que seja gás, que seja petróleo, que seja óleo ou gás, vai qualquer um dos dois ou os dois vão para o complexo básico e lá eles